Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo ao nosso Encontro com a Palavra de hoje. Bem-vindo à continuação do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 5 de Romanos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, lendo o versículo 12 do capítulo 5. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Paulo afirmou que o pecado entrou no mundo, mas a graça também entrou através da dádiva. A palavra graça, como já vimos, é o favor, a bênção, o poder e a vida de Deus que não merecemos nem jamais conquistaríamos por nós mesmos. É um presente dado a nós. Através de um homem, o último Adão, a graça entrou no mundo. Através de outro Adão, o pecado entrou. Através do primeiro Adão, a morte entrou. E através do último Adão, a vida entrou. O que é morte? Morte são as consequências do pecado, e vida é tudo que Deus quer que os seres humanos experimentem. Para imaginar Adão antes do pecado, devemos olhar para Jesus, porque foi para isto que Jesus viveu. Paulo afirmou que, como resultado da transgressão, a morte veio para todos os homens. No versículo 14, Paulo afirma que, como resultado da transgressão, a morte entrou. Como resultado da dádiva, a graça reinou. Nos versículos 15 e 17, Paulo afirmou que, como resultado da transgressão, muitos morreram, e, como resultado da dádiva, muitos abundaram em vida. No versículo 16, Paulo afirma que o julgamento veio por causa de um pecado, mas a dádiva veio por causa de muitos pecados. Quer dizer, houve um pecado, o pecado de Adão, e, como resultado deste pecado, o julgamento veio sobre todos os descendentes de Adão. E pela graça de Deus, a dádiva cobriu estas muitas transgressões. Como resultado da transgressão houve condenação, mas a dádiva trouxe justificação. Como resultado da transgressão, a morte entrou sobre a vida, ou seja, o homem passou a ser controlado pelas consequências negativas. Mas no versículo 17, Paulo afirma que, como resultado da dádiva, a graça e a justiça reinaram na vida dos que creram. No versículo 18, Paulo afirmou que houve condenação para todos os homens por causa da transgressão, e como resultado da dádiva, a justificação que traz vida para todos os que creem. A 11ª comparação é a seguinte: como resultado da transgressão, muitos foram feitos pecadores. No versículo 19 a gente vê isso. E como resultado da dádiva, muitos serão feitos justos, declarados justos. Isto é justificação. A 12ª comparação é a seguinte: como resultado da transgressão, a lei entrou e o pecado cresceu, mas como resultado da dádiva, quando o pecado aumentou, aumentou também a graça. Quando o pecado abundou, a graça abundou muito mais. E, finalmente, a última comparação: como resultado da transgressão, o pecado reinou na morte, mas como resultado da dádiva, a graça reinou através da justiça, trazendo vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu também fiz a lição de casa que eu passei para você. Então agora quero que você leia novamente os versículos 12 a 21 do capítulo 5 de Romanos. E levante todas as comparações entre a transgressão e a dádiva de Deus. Pode ser que você ache 13 como eu, mas pode ser que você descubra outras comparações e chegue a 14 ou 15 comparações. Vamos ver quantas comparações você consegue descobrir nesta passagem. Sabe, esse é um texto difícil. Ele pode gerar algumas questões e uma delas é difícil de ser respondida. Mas vamos lá, acompanhe comigo esta pergunta que me fizeram. Deus nos criou com liberdade de escolha, e aí escolhemos o mal. Então, se Deus nos criou assim, será que Ele não é responsável pelo mal que criamos? E agora, hein? Como respondemos a esta pergunta? Deus nos fez criaturas com liberdade de escolha. E aí está o problema. As escolhas que fazemos. O problema em Deus nos ter criado com liberdade de escolha
é que fazemos o oposto da vontade dele, e Deus não nos impede. Aí acabamos experimentando o banquete de consequências das nossas escolhas. Cedo ou tarde, todos experimentarão o seu banquete de consequências. Mas foi assim que Deus fez. Ele nos fez com liberdade de escolha, e isto o glorifica. Deus faz com que o mal o glorifique. Quando o mal aparece, Deus mostra o seu amor e sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Deus declarou no capítulo 45 de Isaías: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Foi assim que Deus fez e estruturou tudo. Somos criaturas com liberdade de escolha, e isto inclui o direito de escolher entre o mal e a graça e o direito de escolher a fé e a salvação. Deus quer que esta seja escolha nossa. Foi desse jeito que Deus nos fez. Quando a graça se manifesta na nossa vida, podemos escolher rejeitar ou não a graça e a fé. Por isso podemos resumir estes 3 primeiros capítulos com a palavra sob. Todos estão sob o pecado e sob a lei, ou debaixo do pecado e debaixo da lei. Ou a nossa consciência, ou a lei de Deus que anuncia as más notícias. Por isso todos os homens estão sob a ira de Deus. Todos estão sob julgamento. Mas aí surgem as boas novas. Todos estão sob o sangue de Cristo. Todos estão sob a graça. Todos estão sob a justiça de Cristo. Podemos nos revestir desta justiça como uma capa. Se estamos sob sangue, quando Ele olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. E se estamos sob a sua justiça, a justiça de Cristo que escolhemos pela fé, então quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele nos vê justos. Estas são as boas novas e as escolhas que podemos fazer. Vamos entrar agora nos capítulos 9, 10 e 11 e também no final do capítulo 8, que nos faz perguntar até onde podemos realmente escolher. Sabe, quanto mais velho fico, percebo que temos muito menos escolhas do que achávamos que tínhamos. Eu acho que, quando chegarmos no céu, vamos dizer: eu achava que tinha muito mais escolhas. Mas Deus me deu uma opção em cima de outra e eu não podia recusar. Ele me deu uma escolha que eu não podia recusar e acabou me colocando sob o sangue, a justiça e a graça. Quando nos deparamos com a soberania de Deus, na chamada doutrina da graça, como dizem os teólogos que falam que tudo vem dele, nada vem de nós, aí começamos a nos perguntar se realmente escolhemos, ou se Deus, por causa do seu amor, nos leva a escolher a sua graça. Acho que Deus não viola o nosso direito de escolha, sabe? Mas Ele pode fazer uma pressãozinha para nos fazer escolher aquilo que Ele quer que escolhamos. Sabe, eu acho muito bem que Deus faz isso. Paulo afirma nos capítulos 3 e 4 que a morte de Cristo cobre os pecados que foram cometidos antes da morte dele na cruz. É como se eles tivessem sido salvos no crediário. Através dos sacrifícios dos animais, eles declararam que criam no que Deus iria fazer. Por isso eles também foram salvos pela fé no sangue de Cristo. Eles também foram salvos pela fé, e não era uma fé qualquer, era uma fé específica. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus, e Deus o declarou justo. E isto se tornou um padrão para todos os que criam em Deus. Eles eram declarados justos com base na fé em Deus. Paulo fez esta afirmação para mostrar que a lei e os profetas validam o Evangelho. O Evangelho não é coisa apenas do Novo Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para a morte de Cristo na cruz. A história de fé de Abraão é muito importante. Sua fé cresceu como a história do grão de mostarda. Observando sua vida, vemos que em Gênesis, dos capítulos 12 a 22, ele levou 25 anos para chegar ao Monte Moriá. Nós também somos assim. A princípio, não acreditamos totalmente. É uma jornada de fé. E nesta jornada, a fé vai crescendo. Abraão é um grande exemplo para nós. 2 vezes ele fez tudo errado. Ele foi para o sul, geográfica e espiritualmente. E isso serve de consolo para nós. Você nunca foi espiritualmente para o sul, ou seja, para baixo? E por acaso Deus acabou com você? Não. Ele continua a trabalhar pacientemente em nós. Por várias razões, Abraão é um exemplo de fé para nós. E quanto à entrada do pecado, Paulo explicou no versículo 13... Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Lembre-se que já dissemos,
sem luz, o pecado não aparece. Jesus falou que se ele não tivesse vindo e falado para eles, eles não teriam pecado. Mas agora não há como esconder o pecado deles. Por isso, é muito importante que você viva de acordo com a luz que tem. Pecar é não viver de acordo com a luz que você já tem. Aí então você pode perguntar: por que eu vou querer me tornar um entendido na Bíblia, conhecer a luz e ser responsável por tudo que eu sei? Para que saber se eu não vou praticar? Então é melhor não conhecer nada? Jesus falou isto. O pecado só foi definido depois da lei. Como Paulo falou, eu jamais saberia que era errado cobiçar se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas agora que eu sei que é errado cobiçar, sou culpado se cobiçar porque sei que é errado. É muito importante que você faça com aquilo que sabe. Por isso Paulo diz que a lei entrou e quando isso aconteceu, o pecado abundou. Por outro lado, Paulo faz uma comparação. Quando o pecado abundou, a graça superabundou. É por isso que Paulo inicia o capítulo 6 dizendo: e aí, vamos aproveitar e curtir todas, porque quanto mais eu peco, mais graça eu vou receber. Não, as pessoas não entendem o que Paulo diz. Não podemos nos esquecer que estamos tratando de um texto sagrado inspirado por Deus. No capítulo 3 de sua segunda carta, Pedro diz que existem muitas coisas nos escritos de Paulo que podem ser distorcidas, levando à destruição espiritual. A carta de Paulo aos Romanos foi inspirada por Deus, por isso precisamos tomar cuidado. Se você realmente compreendeu o que Paulo quis dizer, então você sabe que ele não falou nada sobre pecar, 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 para depois ter graça, graça, graça derramada. Ele não pode ser mal interpretado. Será que Deus faz uma pressãozinha em todo mundo até que não tenhamos como recusar crer e confiar em Cristo? Sabe, esse é um impasse teológico. E eu não tenho a pretensão de responder todas as perguntas. Depois de estudar os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, volte novamente a esta pergunta. Sinceramente, eu não acho que Deus faça isto. Eu não sei por que às vezes Deus faz esta pressão em algumas pessoas e em outras não. Só Deus sabe. Acho que para certas questões do tipo, por que Deus isso, hein? Por quê? Ou por que Deus aquilo? A única resposta que podemos chegar é: só Deus sabe. Infelizmente o meu tempo já está acabando, mas vamos celebrar porque temos a oportunidade de sermos justificados através de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.